Bom, vamos lá, meninas. Vou tentar ensinar vocês a fazer aquela maletinha Paris que eu fiz e postei no grupo. Várias meninas me pediram. É a primeira vez que eu gravo de vídeo. Tô fazendo do meu celular, sou totalmente amadora. Vou tentar explicar pra vocês. Eu vou fazer uma versão menor da maletinha, mas eu vou ensinar vocês como eu faço pra medir. E também como eu faço pra colocar esse forro sem o viés. Aqui eu vou fazer uma medida de 18 por 25. Nós vamos precisar 2 vezes a medida no tecido principal, 2 vezes na manta. Aqui eu já coloquei o tecido principal na manta, quiltei, arredondei os cantos com o cone de linha e passei uma costurinha em toda a volta aqui. Vamos precisar de uma vez 46 por 8 no tecido principal, na manta e no forro. Aqui também eu já quiltei para adiantar. Uma medida de zíper de 38 centímetros, 40 centímetros mais ou menos para sobrar. De preferência que combine com a peça, porque eu não tinha um zíper rosa, nem azul, nem branco aqui que desse certo. Vou fazer com amarelo só para mostrar para vocês. Uma vez a medida de 36 por 8, essa parte vai ser a do zíper. A gente vai cortar ela aqui no meio, pregar o zíper unindo as duas partes. Isso eu vou fazer junto com vocês. E vamos precisar também para a alça 2 vezes 27 por 11. Aqui eu dobrei no meio, dobrei de novo e dobrei aqui. E eu vou passar uma costurinha aqui e aqui pra gente fazer a alcinha depois. Dobrei como viés. Vamos lá então para a parte do zíper. Eu vou colocar o zíper, cortar essa parte aqui no meio, colocar o zíper e já mostro para vocês. Olha, eu já peguei essa parte de 36 por 8, dividi ela no meio e costurei o zíper. A gente não vai rebater essa costura agora, que ela só vai ser rebatida na hora que a gente for aplicar o forro embutido sem viés. Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço para medir a circunferência aqui, para descobrir o tamanho do fundo que a gente vai pôr e da parte superior com o zíper. Vocês entendendo essa parte, a gente consegue fazer qualquer medida de peça. Aquela maletinha que eu fiz ela com 25 de altura por 40 de comprimento, que foi o tamanho que a pessoa me pediu. Então, se a pessoa falar pra vocês, eu quero uma bolsa de 50 por 70, tal, vocês vão saber fazer a peça, ou menor ou maior. Aqui, eu quero que ela tenha... Deixa eu ver quanto eu deixei aqui, acho que 6 centímetros. Essa parte de cima do zíper, aqui, vai ter 6 centímetros. Então, eu medi aqui e aqui, fiz uma marcação de 6 centímetros. Para saber quanto quanto eu vou ter de zíper, eu coloco a minha fita métrica aqui do lado, faço toda a circunferência na peça, até aqui no outro ponto de 6 centímetros. Deu exatamente 36. A medida que eu passei para vocês. E eu faço a mesma coisa aqui embaixo. Vou pra cá pra ver. Vou até o início do zíper aqui. 46 centímetros. Exatamente. Então, a minha parte de baixo vai ter 46 centímetros. E a largura que vocês quiserem que tenha a peça. Se vocês quiserem uma peça com 10 centímetros, vocês cortem essa faixa com 10. Claro que ela vai ficar um pouquinho menor, né? Que a gente vai perder 1,5 cm, 2 aqui, que é a nossa margem de costura. Então, se vocês quiserem com 10, cortem com 12. Pra ter uma margem de segurança boa para poder fazer. Agora, o que eu vou fazer aqui? Essa peça vai sobrar um pouquinho. A hora que a gente costura, tem a margem de costura,
ela vai sobrar um pouquinho de um dos lados. Então, eu não fecho isso aqui já, eu não faço um anel. Eu vou pegar essa parte que a gente costurou o zíper com a parte do fundo, por direito com direito. E passar pra costura aqui. Unindo essas duas partes, pra gente começar a fechar o corpo da bolsinha. Pronto, uni as duas partes. Agora eu vou vir aqui, onde a gente fez a marcação de 6 centímetros. Vou colocar exatamente essa costura. Com o zíper pra cima, porque o zíper vai ser aqui, e essa parte pro forro. Vou alfinetar. Toda essa borda aqui. Pra gente começar a montar o corpo da maletinha. Ah não, meninas, desculpa. Tô adiantando as coisas por aqui. Essa aqui, como eu fiz 2 tecidos, eu já sei qual que é o meio dela. Exatamente aqui. Eu vou colocar a alça. Vou pregar a alça primeiro. Eu vou colocar 4 centímetros para cada lado. Faço uma marcaçãozinha aqui, 4 centímetros. E aqui. E vou costurar a alça nos 4... Eu fiz a marcação de 4 aqui para fora. Assim. Vou pregar ela aqui e já mostro pra vocês. Já pode adiantar e fazer os dois lados. Agora sim, costurei a alcinha. Vai ficar assim, depois de pronta. Venho com o zíper. Vou aqui na marcação, coloco costura bem na marcação. Vem aqui a marcaçãozinha. Alfineto toda essa borda aqui para passar a costura. Pronto, meninas, alfinetei toda a volta. E aqui, onde tem a marcação da altura do zíper do outro lado, lembra que eu falei que ia sobrar um pouquinho? Ele sobra, ó. Vou fazer uma marcação mais forte um pouco aqui para vocês conseguirem ver no vídeo. Ó, aqui tá minha marcação, a parte de baixo passa um pouco e a de cima também passa. O que que eu vou fazer? Vou sobrepor aqui, vou marcar a parte do zíper, ó, onde ficou, onde encosta com aquele pontinho, eu faço uma marcaçãozinha aqui. A mesma coisa embaixo, para saber exatamente onde elas se encontram. Fiz uma marcação aqui e uma aqui, que é onde essas duas partes vão se unir. Então, o que eu faço aqui, junto uma parte com a outra, passo uma costura reta. Aqui, ó. Bem onde a gente marcou, unindo as duas laterais. Deixa eu fazer a costura junto com vocês aqui para mostrar esse passo. Olha só, costurei e fechou o anel. E aí ele fica exatamente na medida aqui. Coloco um alfinetinho aqui. Alfinetinho cego.
ruim. Posso cortar esse excesso. Corto aqui próximo da costura. Ó. E agora, vou costurar toda essa volta. Vou usar um pé de máquina para fazer essa costura. Pronto, já costurei toda a borda. Dei uns piquezinhos aqui, para não ficar franzido. Vou desvirar só para ver como ficou. Se não ficou nenhuma partezinha sem costurar, né? Que às vezes escapa. Ver se a alça ficou bem presa. Já tá começando a ganhar forma. Olha só. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pegar a outra parte, alcinha pra cima, unir a marcação na costura. Alfinetar toda a borda e costurar com um pezinho de máquina. Prontinho, amoras, já costurei aqui a outra lateral, a outra parte. Vamos desvirar agora pra ver como ficou, né? Essa parte é aquela que dá um medinho. Será que deu certo? Será que todas as partes ficaram presas? Certinho. Ela já tá começando a tomar forma, né? Praticamente pronta. Ó. Vai ficar assim, né? Aqui a gente já consegue ver o formato da peça. Agora, vamos ao forro. Vou abrir e desvirar ela aqui, pra gente começar a montar o forro. Então, o forro, uma vez a medida de 46 por 8, uma vez a medida de 36 por 8, duas vezes a medida do corpo, que é 18 por 25. Aqui o que eu fiz nessa faixa de 36 por 8, que vai ser a parte do zíper. Cortei ela no meio e fiz uma dobra em um dos lados, ó. E passei com o ferro aqui, pra dar um acabamentozinho, ó. E agora o que eu faço? Pego a faixa de 46 por 8, coloco direito com direito dessa faixinha sobre ela, alinhando as laterais aqui, deixando a parte da dobrinha pro centro. Vai ficar um vãozinho. Aqui não dá pra ver, mas eu vou costurar e vocês vão conseguir ver, ó. Que aqui tem um vão, ó. Vou unir essas duas partes aqui e mostrar pra vocês, que fica mais fácil pra visualizar. Ó, meninas, costurei a parte de cima do zíper de 36 por 8 com a parte de 46 por 8, que é a parte de baixo. Desculpa.
Lembrando que a parte de cima a gente separou, ficou 2 partes de 4 por 36. Dobrei aqui para dar um acabamento, dobrei para dentro. E costurei direito com direito na parte de 46 por 8. Desviro para cá e vamos montar o forro da mesma forma que a gente montou o corpo, a parte principal. Aqui, ó, a marcação do meu zíper, da altura do zíper de 6 centímetros. Vou juntar com essa emenda aqui, com essa emenda. Alfinetar toda a borda. E costurar com um pezinho de máquina. Vou repetir exatamente o mesmo processo da parte de fora. É como se a gente estivesse fazendo uma segunda nécessaire, uma segunda maletinha, só que dessa vez não tem o zíper. Olha, meninas, alfinetei toda a borda da peça. Aqui tá a minha marcação de 6 centímetros, né, da altura do zíper. Dobrei aqui as 2 partes para marcar certinho onde é o encontro delas. E vou unir com uma costurinha reta aqui, essas 2 partes. Como a gente fez no corpo da bolsa, exatamente. Passar uma costura reta aqui. Costurei toda a borda. Vou conferir para ver se não ficou nenhum pedacinho sem a costura. E vou repetir o mesmo processo do outro lado. Costurar essa outra parte aqui. Já mostro para vocês como a gente vai fazer essa parte costurada e como a gente vai fazer para encaixar esse forro no corpo da peça. Prontinho, forro costurado. Ficou mais ou menos com formato, mais ou menos não, né? O mesmo formato da nécessaire. Agora, com a nécessaire pelo lado direito e o forro pelo lado avesso, a gente vai encaixar o forro dentro da nécessaire. E essa parte que a gente deixou do zíper aberta, nós vamos alfinetar aqui no zíper para rebater a costura. Deixa eu ver se dá pra ver. A costura do meu zíper em branco, nós vamos pegar essa partezinha aqui. Aqui é a lateral, onde a gente juntou as 2 partes, a gente junta aqui. Vou pegar do outro lado aqui. Aqui tá meu cursor, vai atrapalhar pra vocês verem. Essa parte aqui do forro, onde é a junção do fundo com a parte superior, nós vamos encaixar aqui, ó. No zíper. Prender com alfinete. Essa parte pode ser que fique um pouquinho longa e repetitiva, mas é a parte que eu mostro como eu faço o forro embutido. Então, eu vou fazer junto com vocês, mesmo que fique um pouquinho cansativo. Como eu tenho aqui essa linha da costura, aqui é onde eu preguei o meu zíper, eu vou colocar o meu tecido um pouquinho acima dessa costura. E vou pondo grampinhos. Alfinete, grampo. Quem tiver aquele clipezinho, eu acredito que seja até mais prático aqui
mas eu não tenho. Quem quiser também pode alinhavar, tá? Fazer um pontinho na mão, pode fazer essa costura com pontinho visível, ou se sentir mais segura, fazer um alinhavo aqui para depois passar na máquina. Vou alfinetar toda essa parte aqui. Sempre acima da costura que a gente fez, para pregar o zíper. Olha, eu alfinetei toda uma lateral. Agora, pelo avesso mesmo aqui, vou passar uma costura aqui bem rente. Bem aqui, mais ou menos. E com isso a gente já rebate o zíper do outro lado. Ficou um pouco escuro, que eu vou ver se eu consigo fazer junto com vocês. Posicionar aqui o celular de uma forma que eu consiga costurar e vocês acompanharem o que eu tô fazendo. Começa com o retrocesso. Vou costurando bem na bordinha. Puxar a alça aqui pra baixo para não ter o risco de eu costurar a alça sem querer, né? Senão a gente tem que desmanchar tudo para tirar essa alça para fora de novo. Aqui tem que ir com cuidado, porque tem o cursor aqui, pra gente não correr o risco de pegar no cursor e quebrar a agulha. Termino aqui com retrocesso. Tirei os alfinetes. Ó. Forro. E por fora, pra gente ficar rebatido a costura. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado aqui, ó, do forro. Tá solto ainda. Vou fazer a mesma coisa. E alfinetando aqui. E passar uma costura reta. Se vocês acharem mais fácil de fazer pelo lado avesso, fiquem à vontade. Eu me adaptei fazendo assim. Mas vocês veem aí a forma que vocês achem mais fácil de fazer. Se tiverem dificuldade por ser a primeira vez, faz aqui um pontinho invisível. E aí, caso vocês optem por fazer o ponto invisível, vocês já rebatem essa costura aqui do zíper lá atrás, quando vocês pregarem o zíper na parte de cima aqui. Pronto, meninas, costurei os outros lados, o outro lado, né, do forro. Fica com viés embutido, forro embutido, sem precisar pôr viés.
bonitinha assim. Uma malinha. Que vocês entendendo a forma como é feita, a forma como monta e mede, vocês conseguem fazer uma peça de qualquer tamanho. Espero que vocês tenham gostado, eu fiz de coração. Não sou nenhuma expert no assunto, mas fiz com muito carinho para todas vocês. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar no Messenger, me enviar mensagem, me adicionar, que eu vou estar tentando ajudar vocês, que afinal esse aqui é um grupo de passo a passo, né? Juntas somos mais, garotas. Obrigada.